Usualmente, exercícios com enunciados grandes são de fácil solução. Basta empregar as leis físicas. Aqui uma aplicação em biologia. Trata-se do entupimento da artéria. Um cardiologista está tentando determinar qual porcentagem da artéria de um paciente está bloqueada por uma placa. Para fazer isso, ela mede a pressão sanguínea imediatamente antes da região entupida e descobre que a pressão vale 1,20 vezes 10 a 4 Pascal, enquanto na região entupida vale 1,15 vezes 10 a 4 Pascal. Além disso, ela sabe que o sangue que flui pela artéria normal, imediatamente antes do ponto entupido, está correndo a uma velocidade de 30 cm por segundo, e a densidade relativa do sangue do paciente é 1,06. Que porcentagem da seção reta da artéria do paciente está entupida pela placa? Então vamos desempregar aqui os conceitos de hidrostática e hidrodinâmica para resolver esse problema. Vamos aqui fazer um esboço da artéria que está entupida. Então aqui há uma área de seção reta e há um estrangulamento. Esse estrangulamento representa o entupimento da artéria. Então aqui eu tenho um ponto A, a artéria sadia, e no ponto B, a artéria entupida. Então essa linha tracejada representa como ela deveria ser, e devido ao entupimento há esse estrangulamento aqui. Os pontos A e B estão à mesma altura da parede da artéria se ela estivesse sadia. Vamos empregar aqui a equação de Bernoulli. Então a pressão no ponto A mais a densidade de energia potencial, ρgYA, mais a densidade de energia cinética, meio ρ de VA ao quadrado, deve ser igual à pressão no ponto B, a densidade de energia potencial no ponto B e a densidade de energia cinética no ponto B. Aqui estão as alturas YA e YB. Então, YA é igual a YB igual a Y, igual a constante. Isso significa que os termos de densidade de energia potencial são iguais, são equivalentes. Então, ρgYA é igual a ρgYB. Então, vamos à equação de Bernoulli simplificada para a pressão no ponto A, mais o termo cinético no ponto A, igual a pressão no ponto B, mais a densidade de energia cinética no ponto B. Então, eu posso tirar que a velocidade no ponto B será igual a 2 vezes, dividido pela densidade, vezes a pressão no ponto A, menos a pressão no ponto B, mais a velocidade no ponto A ao quadrado. Então, pare esse vídeo, faça a manipulação algébrica dessa equação a fim de obter a velocidade no ponto B dada por essa expressão. Então, a velocidade no ponto B vai ser igual à densidade do sangue, 1,06, densidade relativa em relação à água. Então, a densidade do sangue é 1,6 vezes 10 ao cubo. Então, 2 dividido por 1,6 vezes 10 ao cubo, vezes a diferença de pressão. No ponto A, 1,20 vezes 10 a quarta, menos no ponto B, 1,15 vezes 10 a quarta. Veja que a pressão diminui, né? Se a pressão diminui, a velocidade deve aumentar, fique atento a isso. Mais a velocidade no ponto A, 0,300 ao quadrado. Veja que é 30 cm por segundo, que é igual a 0,300 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade no ponto B deve aumentar. Vamos ver isso? Então, realmente, a velocidade no ponto B, efetuando esse cálculo, dá 1 metro por segundo ou 100 centímetros por segundo. Então, quando há um estrangulamento, a área diminui. Devido à equação da continuidade, a velocidade deve aumentar. Então, aqui está. Vazão no ponto A deve ser igual a vazão no ponto B. Então, VA vezes a área A é igual a VB vezes a área B. Então, a área B vai ser igual a V no ponto A, dividido por V no ponto B, vezes a área no ponto A. Então, a área no ponto B vai ser igual à razão das velocidades. Aqui eu vou usar em centímetros, que eles vão se cancelar. 30 centímetros por segundo, dividido por 100 centímetros por segundo, vezes a área A. Então, a área B é 0,30 da área A. Então, isso aqui é a área livre para a passagem do sangue. Ou seja, 70% do vaso foi interrompido, né, bloqueado por algumas placas de gordura. Então, 70% da artéria está bloqueada. Apenas 30% está livre para a passagem de sangue. Então, essa pessoa precisa fazer uma operação, uma cirurgia de ponte de safena, que é inserir um disco, uma mola, né, a fim de abrir, desobstruir essa artéria doente. Então, procure outros exercícios como esse na lista e tente fazê-los. Não confie somente
nesse exercício que você está assistindo, a menos que você o refaça.